Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Então chegou a mulher e adorou a Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Foi um milagre. Deus Pai onipotente és, e nada negarás. Deus de milagres e virtudes, no céu há de irmanar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior. Grande amor nos fala sem cessar, e toda ave, toda flor a Ele quer louvar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior. Eu não posso ter uma igreja como eles tinham no dia de Pentecostes. Deixe-me somente ter as migalhas que caem. Ouvintes, nós temos chegado a 3 conclusões fundamentais para a nossa fé. Sabemos perfeitamente que tudo que é completo é em 3. Temos o primeiro item, que é
o cumprimento de uma promessa é a sua interpretação. O profeta desta era, cuja mensagem nos guia para o arrebatamento, para o rapto, diz que o cumprimento de uma promessa é a sua interpretação. Então não é a teoria, não é propriamente o intelecto, mas sim o cumprimento. O cumprimento de um sonho é a sua interpretação. O cumprimento de uma promessa é a sua interpretação. Por exemplo, o nascimento de Isaque interpretou a promessa feita a Abraão. O nascimento de Jesus Cristo, através de uma virgem, interpretou a profecia, a promessa de Isaías, que falou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho 700 e tantos anos antes disto acontecer. Então, o nascimento de Jesus, através da Virgem Maria, foi a interpretação da profecia, foi a interpretação da promessa. Isto são pontos básicos, fundamentais, para que não sejamos levados por ventos de doutrinas dentro da mensagem. Porque os ventos de doutrinas fora da mensagem não nos atingem. Não atingem a nossa casa, a nossa barraca, mas sim os ventos de doutrinas de dentro da mensagem é que vem de encontro, vem provar a fé dos eleitos. Então fique estabelecido aí no seu coração, irmã, irmão, é o cumprimento dos selos que interpreta os selos. É o cumprimento dos trovões, da terceira puxada, etc., que interpreta aquilo. E Deus é seu próprio intérprete. Estabeleça isto e você não será levado por vento algum de doutrina. Agora, em segundo lugar, você anote, o profeta diz: não podemos receber o filho prometido, que neste caso a maior promessa que existe é o filho. Não podemos receber o filho prometido nestes corpos de pecado. Porque estes corpos é o pecado, diz o profeta. Terá que haver uma transformação como a de Abraão e Sara, para assim então recebermos este novo nascimento. Porque nós temos um novo nascimento para uma jornada, para uma etapa da vida cristã. Mas temos que receber um outro nascimento, o que será um novo nascimento, para uma outra etapa da vida cristã. E no caso, esta nova etapa que estamos esperando é a manifestação dos filhos de Deus, manifestação esta pela qual até a natureza geme, aguardando-a. Mas nós não podemos receber essa manifestação, esta adoção, nestes corpos. Pode acontecer coisas aqui e ali, acolá, esporadicamente, mesmo com a palavra falada. Mas a plenitude disto, quando isto será de fato a pirâmide,
as 7 virtudes do Cordeiro em plena e total evidência, e a pedra de a coroa se acoplando nisto, então, isto é de fato a estatura do varão perfeito. Não haverá nenhuma contenda, nenhuma controvérsia, e essas pedras estarão tão unidas uma à outra que não cabe nenhum espírito entre elas. Isto é quando se manifestará de fato a estatura do varão perfeito. Porque o varão perfeito é Cristo, e a manifestação de suas virtudes quer dizer a manifestação do Filho. E nós não podemos receber a manifestação deste Filho prometido, esse estrondo prometido, este terremoto prometido, esse batismo prometido nestes corpos. Porque estes corpos são o pecado. Terá que haver uma transformação como a de Abraão e Sara. Sem dúvida alguma, tendo ainda uns poucos dias de jornada nesta terra, não para um espetáculo público, mas sim para uma identificação com todo o corpo ressuscitado, e assim nos reuniremos no ar a encontrarmos o Senhor Jesus Cristo. Então aí está o segundo ponto. Agora vem o terceiro ponto fundamental. O profeta dizendo na mensagem Perseverança: eu não posso ter uma igreja como eles tinham no dia de Pentecostes. Vejamos, pois, ele com todo o dom perfeito que Deus lhe deu, ele com o espírito de Elias, afirma que ele não podia ter uma igreja como os apóstolos tiveram no dia de Pentecostes. Ele está falando isto. Eu não posso ter uma igreja como eles tinham no dia de Pentecostes. Agora, nós chamamos a atenção daqueles que querem jogar fardos pesados, jogar a igreja contra a parede, jogar ministros contra a parede. Se o profeta de Deus afirma que ele não podia ter uma igreja como a do dia de Pentecostes, quem somos nós para jogarmos fardos? O que estamos exigindo das pessoas, amanhã elas exigirão de nós. Amanhã nós estaremos fugindo pela tangente, escapulindo daqui e dali, porque não podemos nos portar como São Pedro portou. Não podemos portar como os apóstolos se portaram. Eram homens de poucas palavras, que não se enredavam, o que eles falavam acontecia. E que por fim deram suas vidas, deram sangue, selaram seus testemunhos com seu próprio sangue, não tendo nada deste mundo como precioso, não tendo que entesourar para filhos, não tendo que fazer isto ou aquilo, não tendo nem mesmo de evangelizar a maneira denominacional desta era. O que eles fizeram era tudo por divina revelação. Eles não davam um passo sequer. Eles não evangelizavam uma pessoa sequer, a não ser por divina revelação. Se Pedro entrou na casa de Cornélio, o que era um escândalo para os judeus, foi por divina revelação. Paulo foi levado a Roma por divina revelação. Mesmo para morrer, selar o seu testemunho ali, mas foi tudo por divina revelação. Agora, quando nós queremos jogar o jugo da igreja primitiva sobre a igreja, depois nós mesmos não podemos nem sequer tocar com o dedo nele. É hora de olharmos para os filhos
e eles não nos darem tal condição. Olharmos para as necessidades, as circunstâncias de meios de transportes, lares, casa, moradia, compromissos financeiros e tantas outras coisas e concluirmos uma coisa, que temos de viver de migalhas ou então pararmos de pregar o Evangelho. Agora o profeta está dizendo, eu não posso ter uma igreja como eles tinham no dia de Pentecostes. Isso não me acomodou, mas me consolou. Isto não me cauterizou, mas me animou. Me consolou. Se o profeta desta era dizendo, eu não posso ter uma igreja como eles tinham no dia de Pentecostes, deixe-me somente ter as migalhas que caem. Oh, que coisa tão tremenda, tão preciosa. Se podemos viver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e você não pode catar esta migalha ainda dos apóstolos? Você já catou esta migalha? A mulher sirofenícia de Nação disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. A mesa dos senhores, a mesa dos apóstolos estava repleta da doutrina da unicidade. Eles viram o Pai no Filho. Eles viram o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estava repleta de ressurreição de mortos, repleta de vida e conduta descompromissada com família, com filhos. Eles estavam totalmente desprendidos. E de vez em quando, em cada era, vem caindo uma migalha desta. E essa igreja gentílica cai sobre estas migalhas, catando-as, batizando-se em nome do Senhor Jesus Cristo, fugindo da fornicação, da corrupção do mundo, evitando o sangue, a carne sufocada, e assim por diante, e buscando a conduta e ordem da igreja, as mulheres tomando para si exemplos das mulheres daquela era. Mas como? Pelo menos uma migalha, deixa cair no meu coração. Pelo menos uma faísca, porque com uma centelha apenas, com uma fagulha apenas, pode-se incendiar um bosque, pode-se incendiar uma savana. Deixa vir aquela fagulha, limpa, aquela centelha, mercúrio, aquela corrente que está de cor azulada, mercúrio, não avermelhada, não ofuscada por interpretações, mas deixa essa distribuição, deixa esse platinado alternar esta corrente e vê o que acontecerá com este motor. Migalhas, fagulhas, uma atrás da outra, e você verá a imagem de Cristo. A fonte da televisão, o transmissor que está mandando a imagem, está mandando-a em fagulhas. O receptor, o televisor capta a imagem completa, mas o transmissor está mandando em fagulhas. E é assim que Deus está mandando a imagem de seu Filho ao mundo. Encontra-se fé, encontra-se virtude, encontra-se temperança, encontra-se paciência, encontra-se piedade, encontra-se amor fraternal no corpo de Jesus Cristo, em fagulhas, em seus membros, mas Deus vê que isto tem formado no seu televisor, no seu receptor, a imagem da estatura do varão perfeito. Agora nós sabemos que isto tomará lugar de uma maneira especial
a ponto de formar não somente a imagem, mas o próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em um tempo se forma a imagem, em outro tempo se forma o próprio corpo. Na imagem você pode atirar, na imagem você pode esfaquear, você pode jogar pedra. Isto não acontece nada, mas no corpo entra a lança, sai sangue, sai água, sai espírito, sai vida, mas deste corpo também vem o poder da ressurreição. Ele se move dentro do sepulcro a ponto de ninguém ter que tocar na pedra. Quem nos removerá a pedra? Diziam as mulheres. Mas quando chegaram lá, a pedra já havia sido removida, ao contrário do que aconteceu na porta do túmulo de Lázaro. O poder da ressurreição no corpo de Jesus Cristo, e Paulo disse que seu Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos habita em nós. Nós também teremos o mesmo movimento. Agora veja que 3 pontos fundamentais. Primeiro, o cumprimento de uma promessa é a sua interpretação. O cumprimento dos selos, dos trovões, terceira puxada, tudo prometido nas Escrituras é a sua interpretação. É quando se cumpre é que se interpreta. Segundo, não podemos receber o Filho prometido nestes corpos de pecado, nesta mente que conjectura, que presume, que avança sem autorização. Tem que haver uma transformação como a de Abraão e Sara. Segundo, o terceiro e último, eu não posso ter uma igreja como a primitiva, mas deixa cair migalhas. E essas migalhas, essas fagulhas, formarão a imagem, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim o que acontece, nós estaremos sabendo que a terra passa, tudo passa, mas as promessas de Deus não passam. A terra passa, a criação e o mar, mas a promessa do Senhor é fiel. Por sua palavra vela sem cessar, nós esperamos ver cumprir no céu. Vinde benditos filhos de meu Pai, entrar no gozo eterno do Senhor. Sede prudentes, sede firmes, vigiai, e vivereis para sempre em pleno amor. Estais em dúvida? Estais indeciso, indecisa? Estais enfermo? Estás abatido? Olha, se há uma coisa que é inflamável em você, cuidado com a centelha. A centelha promove incêndio. Se há alguma coisa inflamável do Espírito Santo em você, quando vem esta centelha de fé da parte de Deus, então você terá o batismo do fogo. Você receberá não aquilo que você pensa que precisa, mas aquilo que de fato você necessita. Deus te abençoe agora. Mande esta centelha, Senhor, encharque de combustível, de inflamável do teu espírito, e uma centelha apenas, uma fagulha apenas, é o bastante para ardermos em chama e tudo desaparecer, toda sombra de dúvida, toda doença, todo pasmo, todo peso do coração, toda indecisão, o batismo do Espírito Santo inundar nossas almas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar,
O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família, é um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernáculo da fé Brasília.org.br, tabernáculo da fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. O amor divino é como a flor. O amor divino é como a flor, difundindo sempre doce olor, pois enchendo os dias com louvor, faz da vida um doce lar. Nossa vida abençoando, nossa luta encorajando, nossa carga aliviando, faz da terra um bom lugar. O amor divino é como a flor, difundindo sempre doce olor, pois enchendo os dias com louvor, eleva teu além. Como os anjos vigiando, lá dos altos céus olhando, Os
Seu amor é como a flor, faz da vida um docilão. Seu amor é como a flor, faz da terra um bom lugar. Para tudo existe uma lei. Ouvintes, a soberania de Deus, a sua onisciência, onipresença e onipotência é que permite a crença, a fé na predestinação e na eleição. Sendo soberano, sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele então pôde predestinar e eleger desde antes da fundação do mundo. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 9, faz menção disto, que é em relação a Jacó e Esaú. O maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. O apóstolo continua perguntando: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Responde: não, de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus é soberano, é onisciente, onipresente, onipotente, e por isso pôde amar a Jacó e aborrecer a Esaú, mesmo antes de qualquer um deles fazer mal ou bem. Vejam, o apóstolo São Paulo continua dizendo: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, Deus compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Agora, quem resiste à sua vontade? Você, como cidadão, vivendo num mundo democrático, tem livre-arbítrio e capacidade de escolha e pode eleger a sua maneira de viver. Pode eleger a sua companheira, o seu companheiro. Ninguém tem nada com isto se um homem quer viver com a mulher, se uma mulher quer viver com um homem. Não há lei que o impede. Mas, por outro lado, para tudo há uma lei. Ora, se o homem, como cidadão, goza desse livre-arbítrio, e Deus, então, sendo Deus, infinito, raro, místico, sobrenatural, soberano, onisciente, onipresente, onipotente, quem pode julgar a sua vontade?
Quem pode julgar a Deus porque amou a Jacó, um trapaceiro, que já nasceu fazendo trapaça, desde o ventre, agarrado no pé do seu irmão? Amar a Jacó e aborrecer a Esaú. Quem pode censurar a Deus? Agora vamos pensar que o homem tem direito e tem livre-arbítrio, mas para tudo há uma lei, e em tudo há uma lei operando. Mesmo para o bem, mesmo para o mal. Existe uma lei operando em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Disse São Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 7, verso 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porém, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, haviam ali duas leis operando. A lei de Deus no homem interior, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei. Então, duas leis operando no mesmo corpo. Diz o São Paulo, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Por isto o profeta desta era vem falando daquela grande transformação que os eleitos, os predestinados, não os melhores, não os bonzinhos, não os moralistas legalistas. Aquela transformação não vem para os legalistas. Desde que se precisa de uma transformação, é porque está numa imperfeição. A perfeição só vem através da transformação. E se depende de uma transformação, é porque está numa imperfeição. Havia uma lei de fé no coração de Abraão. Mas ele foi transformado, para então ser perfeito. E diz o profeta que isto não pode acontecer com estes membros nossos, com este corpo, por causa do pecado. Isto combinando perfeitamente com a carta de São Paulo, de sua própria experiência, aos Romanos capítulo 7. Na verdade, você pode continuar no capítulo 8 e verá que quando a lei do Espírito vence no interior do homem, vindo de dentro para fora, isto não atua através de um legalismo, de uma força moral religiosa, de princípios como Caifás tinha, como Anás, os sacerdotes, mas sim uma lei da predestinação, da eleição que Maria Madalena tinha, que o ladrão crucificado do lado direito tinha em si. Eles não tinham princípio moral. Eles não eram nem mesmo pessoas que podiam ser agentes morais. Não. Eles estavam completamente fora, marginalizados, mas carregavam em si a predestinação. A eleição, que é desde antes da fundação do mundo, pela onisciência, onipresença, onipotência, soberania de Deus. Mas para tudo há uma lei. Em tudo está operando a lei, para o pecado ou para a vida fluida do Espírito Santo. Você vê, existe uma lei no pássaro. O pássaro pode abrir suas asas e ganhar o espaço. O que um homem não pode fazer,
a menos que entre numa força motriz, num avião. O que o peixe não pode fazer, a beija-flor faz. O pássaro preto faz. O urubu faz, a águia faz. Ganha o espaço. Dentro de seus limites, há uma lei para cada um deles. Um limite para cada um deles. A águia vai mais alto do que todos eles, do que o próprio falcão, do que o próprio urubu. Todos estão dentro de um limite, operando dentro de uma lei. Agora o peixe tem uma lei dentro de si. E ai do homem lá no lugar do peixe. Ai do urubu, ai da águia no lugar do peixe. Lá no profundo da água, do rio, do mar, há uma lei ali dentro dele que lhe permite viver ali. Você vê que quando alguém quisesse aveia, tinha que ir procurar na tribo a quem foi destinado plantar aveia. Quem quisesse trigo deveria procurar trigo naquela tribo a quem foi destinado plantar trigo. Quem sabe as Escrituras sabem perfeitamente do que eu estou falando. Agora veja, tudo era uma lei, plantar aveia, plantar trigo e outras coisas diversas. Há uma lei para manter o peixe dentro d'água e uma lei que não o permite viver fora d'água. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Mas há uma lei que não permite o pássaro viver no fundo d'água onde o peixe vive. Então aí está a compensação. O peixe diz para o pássaro: eu ganho as profundezas d'água, eu posso conhecer as ervas marinhas. O pássaro disse: eu posso conhecer o céu azul, eu posso respirar do alto da montanha. Mas um faz uma coisa que o outro não pode fazer. Agora, como Deus ama variedades, Ele ama montanhas, planícies, planaltos. Você já pensou se a terra tivesse somente planícies, planaltos, estradas retas, planas? Mas há beleza na terra. Deus ama ver variedade nos homens, temperamentos diversos. Falta uma coisa num, mas ele encontra no outro. E numa casa você vê que cada filho tem uma natureza. E você encara todos como um bom pai, com amor, como uma boa mãe, com amor. E eles dizem que os dedos das mãos não são iguais. Agora, é sua mão? É seu corpo? É membro do seu corpo ou não é? Agora, porque não somos iguais, não somos filhos? Aí está onde muitos estão tropeçando. Deus me permitiu ir a certas profundezas que determinados pássaros não podem ir. Deus me permite a ir a certa altura que determinados peixinhos que têm uma luzinha no focinho não podem ir. Porque ele só conhece profundidade. Ele é um pequeno mestre. Mas só de profundidades do mar. Se ele sair para fora, ali para a altura ele explode. Mas Deus ama estas coisas. Deus gosta de ver esse cenário, porque Ele vê tudo ao mesmo tempo. Ele pode ver todos os planetas, Ele pode ver todos os astros, Ele pode chamar as estrelas pelos nomes, e não pode ver sua dor, não pode conhecer sua alma. Ele não sabe quem é você? Ele conhece a todos, Ele vê o movimento do mundo, do universo. Num só tempo, Ele aprecia todas as coisas. Ele aprecia aquela rebanada do peixe grande, catando o peixe pequeno para se alimentar lá na água. Isto é lei, isto é ecologia. Ali o jacaré comendo a piranha. Isto é lei, isto é o equilíbrio da ecologia, da natureza. Isso é Deus. Isso é Deus na igreja. Um mais forte, outro mais fraco. Paulo fala isto na sua própria carta aos Romanos.
Ele diz: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Porquanto cada um de nós agrade a seu próximo no que é bom para edificação. Romanos capítulo 15. Qual é a lei que nos levará no rapto? É a condição própria? É porque sou melhor do que os outros? Dentro do meu campo não há ninguém melhor do que eu. Dentro do seu campo não há ninguém melhor do que você. Dentro de sua cozinha, dentro do seu ofício, dentro de sua profissão, seja perfeito naquilo. Oh, como isto nos faz ver Deus de todas as formas, porque Deus nos vê também de todas as formas. Como nós podemos olhar para um Deus dessa natureza? Sim. Veja aqui, se uma onça matar um homem, ela não vai para a cadeia. Mas se um homem matar uma onça, o que acontece? Ele vai responder um processo. A onça é um animal irracional. O homem é um animal racional. Há uma lei para ele. Quem vai prender uma onça porque matou um veado? Ninguém, mas um homem não pode matar o outro. Ele vai para a cadeia. Um bicho pode matar o outro. Não há lei para repreendê-lo nesse sentido. Há uma lei operando. Há uma lei que o leva a viver daquilo, de suas vítimas. Mas veja só, há uma lei que opera. Há uma lei que está operando para levantar um povo no poder da transformação, no poder do Espírito Santo, no poder de Deus. Como explicar essa lei? Quem pode explicar as leis? Quem pode? Explique a eletricidade. Pode explicar a lei de voar? Pode explicar a lei mecânica do automóvel? Quem pode explicar a lei que levantou Elias nas alturas como um verdadeiro astronauta? Quem pode explicar qual foi a lei que antes disso levou Enoque, trasladou Enoque sem provar a morte? Quem pode explicar a lei que levantou Jesus e os discípulos olhando até que ele fosse encoberto por uma nuvem? Quem pode explicar essa lei que chamou Lázaro do túmulo? Quem pode explicar a lei que vai ressuscitar os mortos? De Apocalipse, capítulo 21. Quem pode explicar esta lei da transformação, da transladação, de subir? É somente crer. Somente crer neste amor sem igual. Não há outro meio. Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, do amor que o levou ao seu filho entregar, para os salvos levar para si. Oh, crê neste amor sem igual. Oh, crê neste amor sem igual. Agora a soberania de Deus predestina o homem para crer, somente crer. Como explicar a vinda de um profeta nesta era? Eu não posso fazê-lo. Eu não tento fazê-lo. Eu creio que Deus enviou o profeta Elias para nos preparar desta maneira simples, através da mensagem que você está ouvindo, toda inspirada em sua mensagem. No mesmo espírito dele, eu vos anuncio a sua mensagem. É somente crer. Tudo é possível, somente crer. Quando você crê em coisas maiores, o câncer fica menor. Quando você crê em coisas maiores, a diabetes fica pequenininha. O reumatismo fica pequeno. A chaga no coração vira uma coisa minúscula. Deixa de ser esse gigante te afrontando. A própria morte desaparece e você grita: onde está a morte, o teu aguilhão?
Onde está o inferno, tua vitória? Tragada foi a morte na sua vitória. O aguilhão da morte foi quebrado, o pecado, e graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é lei, é Deus operando no seu coração para crer no profeta de Deus, na mensagem que nos levará à transformação. Não a sermos melhores pássaros raros, não, mas sermos transformados pelo poder da palavra. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe com esta lei, a lei da fé, da predestinação, da eleição, da soberania. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1h da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje, às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.